Olá, seja bem-vinda, Madalena, Rafaela, olá! Hortência chegando! Olá! Edneide, bem-vindas! Que coisa boa! Vou chamar a Hortência aqui para ela entrar. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Olá, Rita! Deixa eu ver aqui. Hortência, cadê você? Tô. Hortência está chegando. Enquanto isso, sejam bem-vindas. Já tem pessoas queridas aí, Hortência, chegando, Olá, nos boa noite. aguardando. Ariana, ó, Você consegue me ouvir bem, Jana? te ouço bem. Tá me ouvindo também? Sim. Lurdinha! Que coisa boa! Olha a Rita, Hortência, falando Eu olá. também. Muitas pessoas queridas aí. Isso. Oi, E, Lourdinha. e quando a gente, Roberta, acho que a gente pode começar silenciando enquanto as pessoas chegam. E cada uma de nós e sentindo o que foi que nos tocou a estar aqui hoje, nessa noite de quinta-feira. E fazendo contato aqui com o meu coração, é, eu fico muito tocada, né, com o lugar das crianças nesse momento que a gente está atravessando coletivamente. Estamos num momento muito desafiador e várias vezes, né, no início da pandemia, quando, como mãe de três crianças, eu me perguntei que mundo é esse que a gente vai deixar para essas três crianças aqui em casa, né? E isso estendendo para todas as crianças do mundo. E aí nisso me veio muito o sentimento das crianças e como elas são resilientes, né? Porque eu sentindo isso, angustiada e olhando para minhas crianças despretensiosamente brincando aqui no jardim de casa, brincando, querendo, buscando alternativas de fazer contato com os amigos, né? E sentindo que elas tinham um poder de adaptabilidade muito maior, né, do que eu no lugar de adulto, com as minhas preocupações e medos diante da realidade. E as crianças, elas são muito sensíveis, né, e ao mesmo tempo muito resilientes para lidar, muito flexíveis para lidar com as realidades, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se enrijecendo e vai perdendo essa flexibilidade da criança. Sim. É, pela, Inclusive da criatividade, né? Porque a criança ela é muito criativa e a gente, enquanto adulto, vai se enrijecendo e vai perdendo esse contato com o criativo, com se refazer, com se reinventar. justamente. E pelo olhar sistêmico, né, a criança, ela está ali no puro amor, né, em relação à família. E muitas vezes toma para si muitos sintomas que fazem parte desse sistema e que não está sendo expressos de outras formas, né? Sintomas físicos e sintomas emocionais, né? As crianças precisam, né, muitas vezes de um suporte para expressar as emoções e nós adultos, com as nossas preocupações, não estamos ali disponíveis para que as crianças possam vivenciar e atravessar isso através do corpo e do potencial criativo e na linguagem delas, que é a brincadeira, né? É, Sim.
acrescentar, o que que você queria também, né, dizer que quando a gente pensou nessa live, e foi muito gostoso essa construção junto com a Hortência, eu vejo a Hortência, né, com um potencial criativo enorme, né? Eu tenho a imagem que a criança dela, lá em Várzea do Poço, corria, brincava, tinha uma liberdade enorme de criar, né? E vejo essa conexão tua, Hortência, com as crianças, né? Então, do teu lugar de psicoterapeuta infantil, eu reconheço esse teu potencial, essa tua habilidade de conexão com as crianças e de poder ajudá-las nessa expressão. Sim, eu acho que esse é um caminho para quem quer trabalhar com criança, é poder se perguntar qual é a minha disponibilidade para brincar. Como que foi a minha criança? E minha criança brincou muito, assim. Eu tenho dois irmãos, então, cidade pequena, então, primos, primas, vizinhos. Então, eu brinquei muito, muito, muito. Então, eu tenho muita disponibilidade para brincar. Brinco até hoje com a minha sobrinha, né? E eu vejo na brincadeira um lugar de muita potência, porque brincar é movimento, né? E a criança é totalmente corpo, totalmente movimento, totalmente expressão, espontaneidade. E a brincadeira é esse comportamento cheio de símbolos, né? Carregado de fantasia, de expressão, de imaginação, de faz de conta. E a criança ela consegue se expor e se expressar, né? Através da brincadeira, através do brincar. E aí eu vejo brincar uma ferramenta muito simples, mas muito potente. E eu percebo isso na minha caminhada, nos meus investimentos, no meu contato com as crianças que atendo, né? No meu lugar de tia também. Né? Eu tenho brincado muito com a minha sobrinha Helena nessa quarentena. Depois eu posso falar, partilhar um pouquinho das minhas experiências, né? Usando a tecnologia também ao nosso favor nesse momento. Sim, e através, né, a gente pelo olhar psicocorporal, né, corpo e emoção é uma coisa só, né? E nós, todos nós, no nosso processo de desenvolvimento, a gente não tem espaços protegidos para expressar as nossas emoções, né? E as crianças, como estão nesse amor profundo pela família, muitas das emoções elas guardam, contêm, né? E aí esse espaço terapêutico de cuidado, de onde elas podem, inclusive, olhar, né, expressar e significar e dar um lugar a essas emoções é muito importante, né? E acho que é isso que a Hortência traz, né? Que a linguagem da criança é o lúdico e é o criativo. Sim, sim, é como ela consegue expressar o mundo, os papéis. Então, é muito comum as crianças imitarem os pais na brincadeira, professores, né? E como ela percebe esses papéis sociais, esses papéis familiares, né? Brincar de casinha, de como é a dinâmica familiar. Então, isso é muito comum, porque é como ela percebe o mundo à sua volta e é como também o adulto pode perceber, né, esse retorno dela. Porque de repente o adulto está ali no automático e nem percebe como a criança tá enxergando, né, essa dinâmica familiar. E se parar para brincar, né? De repente a criança é a mãe, o adulto é o filho, e aí consegue perceber toda a dinâmica familiar, como a criança enxerga, como que está chegando para ela, como que ela está percebendo essa realidade, esse contexto. Sim, e muitas vezes, né, Hortência, nós adultos, e aí também, né, me coloco no lugar de mãe, por questões, né, a gente também é difícil essa disponibilidade inteira, né? A gente vê que, por exemplo, num período desse de pandemia, né, quando os adultos estão, né, presos no medo, nas preocupações, é difícil estar inteiro e disponível, né? E isso também não é um lugar de culpabilização, né, para se culpabilizar, né, mas um lugar também de olhar para isso, né, que a gente poder estar inteiro também uma forma de poder estar disponível para essas crianças, porque E senão não talvez por flui, né? Acho que é o contato com essa criança interior e também com essa disponibilidade interna. os pais são muito julgados, né?
E são muito cobrados, assim, de tem que. Mas os pais também estão passando por muitas dificuldades, muitos medos também, muita novidade, muita adaptação. E aí, né, talvez poder também se conectar com isso. Quando a criança faz contato aí com medo ou com a tristeza, poder dizer, também está difícil para mim. Poder ser verdadeiro também com o sentimento, né? Eu recebi um áudio há mais ou menos um mês atrás de Helena, chorando assim, que estava muito difícil, que ela queria ver a família dela, que ela queria passear para tomar açaí, que ela queria ir na lanchonete, passear. E aí eu pude dizer para ela que eu entendi que também estava difícil para mim, que eu também queria passear, que eu também sentia tristeza. Então a gente pode chorar juntas, né? Eu aqui em lágrimas e ela também me emociona quando eu lembro. Sim, E ela também no lugar dela também de impotência, né? Porque é também um lugar de impotência no adulto, assim. E o adulto poder reconhecer e acolher sem julgamento, porque os pais são muito cobrados, né, Jana? Criar uma criança não é fácil. Eu isso, não sou mãe, mas eu imagino que não é fácil. isso que você está trazendo é muito importante, né, Hortência? Porque a gente escuta, assim, muitos pais, muitas mães, né, querendo, eu sou forte porque os meus filhos precisam de mim forte, né? E não existe isso, né? Nós somos seres humanos, né? E os filhos precisam de seres humanos na integridade, né? Inclusive para Sim. também se construírem na humanidade deles, né? Se a gente é pai perfeito e os filhos se deparam com a imperfeição humana deles, eles vão se sentir muito menor do que eles são também, né? E quando a gente pode estar na humanidade, a gente pode dar um lugar para a emoção das crianças, né? Se a gente está com medo dessa, né, do vírus, da pandemia ou os outros medos, né, que essa situação traz, e a gente pode, né, também dar um lugar para isso junto às crianças, elas também podem entender, inclusive, o que está acontecendo com o corpinho que está em movimento, tem um desconforto que elas não sabem nem nomear essa emoção. Sim. E muitas vezes a gente, no lugar de adulto, de uma cultura, né, de contenção, a gente acaba ou negando ou desconsiderando o sentimento. Não tenha medo, não fique triste, não. E talvez nesse momento a empatia seja um caminho mais saudável. Eu reconheço o seu medo, eu também sinto medo. Eu também tenho medo de sair lá fora, eu também estou triste, eu também estou com saudade. Então, então aquilo para a criança, o outro me compreende. Então ela consegue perceber que não é nada anormal, que é algo que está fazendo parte do contexto, que tudo bem. Que como é que a gente pode olhar para isso juntos? Aí vem um brincar, para poder ajudar a expressar, a atravessar, né? Para poder ter esse canal de expressão. Porque a arte, né? E a brincadeira, ela promove excitação, promove alegria. Isso fortalece a imunidade também. Então, poder também ter esses espaços de expressão, né? Como é o seu medo? Desenha para mim o seu medo, o tamanho do seu medo, né? E aí, vamos fazer uma historinha com esse medo, né? E aí, de repente, a criança vai dando corpo, vai dando voz, vai dando espaço para esse medo vai ficando menor. E vai ficando mais fácil de olhar para ele. E aí, né, assim, muitas vezes o medo da criança também reflete o medo do adulto, né? Então, é, muitos adultos, quando vê uma criança com medo, dizem, não sente medo não, porque senão isso vai aguçar o meu, né? E quando a gente Sim, pode, desse lugar de adulto também, olhar para a criança que a gente foi, para os medos que a gente traz no corpo, para as emoções, para as raivas, para as tristezas, a gente pode, inclusive, dar um lugar para essas emoções das crianças de uma outra forma, né? Porque senão acaba se tornando muito ameaçador. Uma criança chora porque está triste e aquele choro daquela criança vai remeter ao meu choro que está preso e que eu não pude olhar. E aí eu vou e dizer. que não pode, tá? Porque tem que ser forte, né? E aí, na verdade, muitas vezes o adulto está dizendo isso para ele mesmo, né? Quando vai contendo isso na criança. Né? E olha que dor, né? Porque está repetindo um lugar já conhecido. Sim. E aí a gente pode ver nesse momento, Jana, a dinâmica familiar de cada um. Tem crianças que estão adorando
ficar em casa, é o momento de estar mais próximo, de uma relação mais afetiva, de contato com os pais, que antes não tinha pela realidade, pela correria do trabalho. E tem outras crianças que já estão em situação de angústia, porque isso também reflete a dinâmica familiar, né? De como também a gente está lidando com isso, porque a criança ela é só um reflexo, um sintoma da família. Sim, e tem também as várias fases da infância, né, Hortência? Eu vejo aqui em casa, como mãe de três crianças de idade diferente, né? Tem o Rudá, de 4 anos, ele está adorando a quarentena e diz que não quer que acabe essa quarentena, não. Quer ficar, diz que não quer sair de casa nunca mais, nas palavras dele. Já as crianças Sim, maiores que têm essa necessidade de socialização, né, também sentem isso de um outro lugar, né? Além delas sentirem essa energia sistêmica, né, das emoções que circulam, e muitas vezes elas expressam, e eu vejo, e já escutei relatos de crianças fazendo sintomas, né, de pânico, de muito medo, mas na verdade os adultos estão ali com esse medo contido, sem poder expressar, né? Então, as crianças elas vão refletir essa energia do sistema e também cada criança em cada fase tem uma necessidade diferente. Os meus filhos maiores estão brincando muito com os amigos online, então dançam, cantam, eu vejo lá, jogam, criam histórias. sim. Eu estou lendo aqui os comentários, né? É, Lilian está dizendo Que o filho dela. que sim, pode ir, Jana. Pode dizer, Hortência. Que ama estar em casa, não sente nenhuma falta da escola e a hora da aula segue com algumas dificuldades. Eu não sei qual a idade do filho, porque isso também influencia O muito. filho dela é pequenininho, é um pouquinho menor do que o Rudá. Então, É muito Lilian, difícil para uma criança. eu para uma criança, eu acho que a adaptação para as crianças, de um modo geral, você trouxe um ponto importante, que essas aulas online é algo muito desafiador. Primeiro que a escola não é só conteúdo, a escola é lugar de socialização. E isso eu sinto, pelo menos, que ao meu olhar, é o ponto principal da escola, essa socialização, até porque conteúdo, hoje em dia a gente acessa de várias formas, e as crianças com a internet acessam conteúdos, inclusive com esses jogos e brincadeiras, principalmente as crianças menores, que também estão antes desse período de alfabetização. Né? Então, essa adaptação online, de fato, é muito difícil. Né? Então, por exemplo, meu filho também de 4 anos, ele não se adaptou à aula online e a gente optou por tirar ele da escola nesse momento. Esse ano ele não retorna para a escola, ou melhor, até essa pandemia passar. Né? Eu digo esse ano, mas pode ser que antes do ano terminar volte à escola presencial. E a gente optou por fazer educação domiciliar. E aí a gente está com uma mentora, até Tami, né, que esteve com a gente agora, porque o Rudá ele tem um desenvolvimento muito diferente das crianças também da idade dele, ele tem um cognitivo muito aguçado. Então a gente comprou, primeiro fez algumas consultas com Tami, que ela trabalha com educação Montessori, né, que se alguém quiser conhecer o trabalho dela, do Sol de Maria, ela tem um trabalho muito bonito. E Rudá fazia ateliê sensorial com ela e ela nos deu algumas dicas e depois a gente adaptou esses aprendizados à rotina da casa, porque a aula online não estava fluindo, porque, né, agora também não tem receita certa. Nenhum de nós passamos por uma pandemia, essa é a verdade. Né? Então, cada família tem uma forma e uma possibilidade de lidar, assim como cada criança vai ter uma outra forma. Né? Já as minhas crianças maiores estão super adaptadas, mas sentem e ressentem o não poder ter esse contato com os colegas, e principalmente porque os vídeos nas aulas ao vivo ficam desligados, eles não têm nem a oportunidade de ver o colega. Isso
eu sinto que é de fato uma privação, né, para a criança. E aí até aceitar Sim. a aula online é ter que lidar com esse luto. O luto por uma forma de estudar que não estão tendo. E ao mesmo tempo também tem a fase de desenvolvimento, né? Para as crianças maiores, a tecnologia também toma um outro lugar, não mais um lugar de distração, mas um lugar de interação. Para a criança pequena, a tecnologia ela toma um lugar de distração. E aí, de repente, o professor precisou se adaptar, né? A fazer uma aula que é online e que deve ser muito desafiador poder fazer a aula online, né? Sem essa interação com a criança, sem esse contato. E a criança ela é muito curiosa, principalmente quando é pequenininha. Então ela quer descobrir, ela quer interagir, ela quer conversar. E aí a escola, como você mesmo falou, ocupa, para além desse lugar cognitivo, de socializar, de interação, de contato, de brincadeira, né? De vínculo. E de repente uma tela, ela acaba também rompendo esse vínculo que foi todo construído, né? E é muito difícil mesmo, é um desafio. Eu não vejo nenhuma mãe das que eu escuto dizer que é fácil manter uma criança de 4 anos assistindo uma aula. Ela pode até ficar, mas ela está desconectada, pensando em outra coisa. E que é um desafio para a gente também, né? Porque assim, o celular, que é algo que está muito emergente agora, a gente está precisando usar muito o celular, a tecnologia, ela tira o corpo, né? Ela desconecta o corpo. Então, a criança fica só com esse segmento aqui, que a gente chama de segmento ocular. Então, fica tudo aqui, concentrado aqui. Então, desconecta totalmente a criança do corpo. E aí, talvez, uma sugestão que eu vejo que vem funcionando comigo, né? Eu tenho brincado muito com a Helena pelo celular. Então, a gente coloca o celular lá, e a gente tem brincado muito. E aí, com movimentos, então, de bruxa, de ataque de bruxa, né? Ela está num momento de expressão de raiva, né? De ciúmes, porque chegou uma irmãzinha nova. Então, tem muito isso, assim. As bruxas, vamos atacar as princesas, a gente brinca muito disso. Claro também, porque o brincar, Brasil já diz, né? Que Brasil da Rocha é uma das pessoas da análise bioenergética que estuda o brincar, né, que tem um investimento no brincar. Ela diz que o brincar é essa interação amorosa, essa disponibilidade amorosa para o outro. E aí eu percebo que a criança só precisa disso. Então, às vezes eu estou na minha rotina aqui e ela me liga, tia, vamos brincar? Eu falo, mas eu tenho que cuidar na vida. Ela, não, tu fica cuidando na vida aí, lava teus pratos, a gente vai brincando. Então, o que ela quer é uma presença disponível. Então, eu vou lá lavando meus pratos, né? E agora, ou vou cozinhando, agora estou fazendo aqui um caldo de baratas. E ela, Então, a gente usa muito o lúdico dentro da minha rotina para também acolher, né? Ela sabe quando eu não atendo, vai trabalhar, né, titia? Titia vai trabalhar. A gente tem brincado muito, né? Então, indo para a interação, indo para o corpo. A gente vai para o corpo, não só ficar nesse segmento parado. O celular fica lá, então a gente se movimenta. Peraí que eu vou buscar aqui uma varinha mágica. E que é esse o lugar do brincar também. Né? Um objeto, ele fica carregado de sentido. Então, uma vassoura vira uma varinha mágica, que vira uma vassoura voadora, que vira uma espada, que vira muitas coisas, não faz de conta, né? Então, a Ó, gente tem feito muito isso. tem alguém, ó, Edneide perguntou, Hortência, como é que lida com a raiva através da brincadeira? Tá. Aí eu pensei aqui em algumas sugestões, né? Que no meu trabalho com crianças, eu tenho um trabalho na clínica e já tive grupos de criança e que eu percebo que tem funcionado. Então, assim, para trabalhar raiva, né? Toda criança tem direito à expressão de raiva. Mas de que forma a gente pode trabalhar essa raiva de forma saudável, né? Então, algumas sugestões. Guerra de almofada, dá para trabalhar raiva, né? Guerra de espada. Então, geralmente, algumas espadas machucam. Então, eu uso macarrão de piscina. Eu cortei no meio e uso porque faz muito barulho e não machuca, né? E aí eu faço alguns combinados. Não vale no rosto, para não derrubar o óculos, para não machucar o olho, né? E aí
Ter um João Bobo em casa também, para poder, que é aquele boneco que a gente dá uns socos e ele volta, a gente dá outros socos e ele volta. Deixa eu lembrar aqui mais algumas brincadeiras para trabalhar a raiva. A própria cabo de guerra, né? Que são também recursos para trabalhar a raiva. O brincar, quanto mais simples, mais carregado de potência e criatividade. Porque a criança ela pode inventar numa guerra de almofada, ela pode construir um forte, ela pode, né, atacar o outro, até na própria fantasia. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou a Mulher Maravilha. Estou jogando para você chuva de meleca. Eu tenho brincado muito assim com a Helena, né? Bruxas, atacar. Então a gente acaba atacando o outro na expressão, nos sons, né? Como tá no virtual, não dá para jogar almofada, mas dá para fazer sons. Dá para, né? Estou jogando para você um pum de elefante. E aí joga. Tá fedendo. Aqui a gente já brincou, Hortência, de matar o coronavírus. O dragão também. Para trabalhar esse medo, né? Que eles ficavam, como é que está? Tô com medo, mamãe. Como é que criança não sai de casa? Como é que fica essa questão do coronavírus? Então a gente também vem, porque o antídoto muitas vezes do medo é a raiva, né, Hortência? Então, e a raiva a gente sente que a gente no senso comum diz, a raiva é negativa, mas eu acho que é importante a gente ver que a raiva é uma emoção de proteção à vida, né? E poder dar um lugar para essa raiva da criança e essas brincadeiras de expressão ao mesmo tempo, quando você diz, Hortência, que eu acho que é importante, um contorno, né? Porque que é também o contorno dessa raiva vai ajudar essa criança a lidar com isso, né? Então, não vou brincar de espada de qualquer jeito, destruindo a casa. Eu vou brincar dentro desse contexto, cuidando do rosto, né? Com essas regras que podem ser o contorno para que essa raiva seja também usada de forma positiva para a criança, né? Porque a raiva é uma energia de ação, assim como o amor é uma energia que move, a raiva também, mas ela pode ser uma energia de ação e de construção para botar limite na vida, para a gente poder estar no nosso lugar, mas ela também, se não tem esse contorno, se torna destrutivo. Sim, não dá para também brincar com qualquer almofada, com almofada gigante. Tem que ser almofadas mais macias, que não machuque. Tem que ser espaços, né, que não tenha coisas para quebrar. Então, poder ter essa continência mesmo de vamos brincar agora, né? Tem uma brincadeira também que é muito legal, que dá para fazer num lugar que tem espaço. Guerra de bexiga de água, né? Então, é uma brincadeira que também trabalha a raiva, né? E do ataque, mas sem ser um lugar de machucar o outro, que eu acho que isso que é importante, né? É importante a expressão da raiva, mas sem ser uma expressão cruel, de ferir o outro. Nem de se ferir, nem de ferir o outro. Então, de que forma? Então, poder... esses recursos lúdicos ajudam a criança a descarga mesmo. Porque é muita energia que está contida, e aí a brincadeira vem como uma descarga. Né? Uma descarga emocional, uma descarga corporal. Nesse momento também de pandemia, a gente fala muito do grounding, que para quem não conhece é contato com o chão, contato com a realidade, que está muito representado pelos nossos pés. Então é também importante trabalhar o grounding com as crianças, porque está acontecendo tanta coisa que foge do nosso controle, que a gente não tem como explicar, né? Quanto tempo isso vai durar? A gente não tem como dizer para as crianças, né? Quando o coronavírus vai embora, né? Se já vai passar, se vai demorar, a gente não tem essa resposta. Então, forma de trabalhar o grounding também com a criança são brincadeiras que talvez a gente brincou, né? Na nossa infância, que talvez hoje tenha sido esquecida pelas tecnologias, pelos brinquedos mais modernos, né? Porque hoje em dia o brinquedo já faz tudo pela criança. O brinquedo já fala, o brinquedo já interage. Então a criança não precisa mais criar nada, o brinquedo já está pronto. Então resgatar essas brincadeiras simples é importante, porque dá espaço para a criação. Então a amarelinha, né, que na minha cidade a gente chamava de macaco, morto-vivo. Então às vezes, por exemplo, eu não estou na mesma energia que a criança. Né? A criança tem muita energia, o adulto não tem.
O adulto pode ficar lá sentado, vamos brincar de morto-vivo, e ele fica no comando, morto, vivo, vivo, morto. É uma interação. E a criança super se diverte e está trabalhando ali, né? O ground, as pernas. Porque nem sempre a gente está disponível também, na mesma frequência energética da criança. Porque às vezes a criança está em muita excitação, e a gente está ali cansado pela rotina do dia a dia mesmo, né? A gente não tem a mesma energia, a mesma disponibilidade 24 horas que a criança tem. Então, pular corda é uma brincadeira que dá para trabalhar o ground. Brincar de roda, Hortência, só um de elástico. parênteses, porque talvez nem todo mundo sabe o que é ground. Sim, Ground é um termo da bioenergética, né, que é um nome em inglês que significa enraizamento. Né? Então, para a bioenergética tem uma posição básica, né, no nosso corpo, por exemplo, no nosso ground, né, o que nos permite contato com o chão são os nossos pés. Né? E tem uma posição básica que é o enraizamento, que é o ground, né, que é o enraizamento, mas o ground é esse lugar de segurança. Né? E no nosso corpo, o que nos permite segurança em contato com os pés no chão, né, contato com o chão são os nossos pés, mas também tem o ground de várias outras formas. Quando a criança está num ambiente seguro, ela está, né, em segurança, ela está enraizada, ela está ground. Né? E o ground a sim, gente fala no senso comum. Né? Uma pessoa tem os pés no chão, é quando uma pessoa está centrada na vida. Né? Então, esses sim. exercícios com o corpo que a Hortência traz, com o pé de morto-vivo, trabalha muito essa parte das pernas e pés, e que ajuda nesse lugar, né, da criança poder sentir segurança com o próprio corpo. Sim. E que a gente também pode desfrutar, né? Acolher também a nossa criança nesses momentos. Tem muitos adultos que não puderam brincar, né? Que não puderam se conectar com a brincadeira, ou com brincar. E de repente, o contato com a criança, ela traz essa possibilidade de restauração, de resgate de uma infância que não foi vivida de uma forma mais potente, né? E mais criativa. E aí, além da raiva, do ground, também tem, que é muito comum nesse momento, a ansiedade, né? Que é muito comum nos adultos, nas crianças. E, e eu trabalho muito a ansiedade na minha clínica através da respiração. E aí, né, poder ensinar a criança a respirar. Respirar de forma consciente, que é puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Então a gente pode usar o lúdico para isso, né? Cheirar uma flor, soprar uma vela. E aí essas brincadeiras que fazem com que a gente possa respirar de um outro lugar são importantes também. E que são simples. Por exemplo, uma bolha de sabão, né? Uma bolha de sabão a gente precisa inspirar. E para fazer a maior bolha, a gente precisa soltar o ar com muito cuidado. Se soltar muito forte, a bolha ela desaparece. Então é preciso fazer contato com a respiração para poder a bolha ficar maior. Se a gente soprar muito rápido, às vezes a bolha nem sai. Então até poder dizer para a criança, vamos ver que a gente consegue fazer uma bolha maior, porque aí poder respirar com cuidado. Eu até trouxe aqui uma bolinha para mostrar. Se eu respiro aqui muito rápido, a bola sai pequena, né? Mas se eu respiro aqui, puxo o ar. Olha aí, deu para ver o tamanho? Então, é preciso expandir a expiração. E a bolha de sabão é muito potente para expandir a expiração, né? Aqueles brinquedos de palitinho. Eu acho que é assim que se chama, que a gente joga os palitinhos e tem que tirar com muito cuidado, tem que Pega pensar. varetas. Pega varetas, isso, eu não sei o nome. Pega varetas é uma brincadeira também muito simples, que não precisa de muita energia do nosso corpo às vezes, mas que trabalha esse lugar da ansiedade, de respirar, de parar. Porque se for muito no impulso, as varetas se mexem e perde a vez, né? Aí precisa passar para o outro. Então eu preciso respirar,
é preciso esperar. Então, são brincadeiras também que ajudam, né? Nesse também contato com respirar, para poder também ir centrando o corpo e trabalhando também a respiração. Sim. Lourdinha está dizendo aqui que as crianças deviam ficar mais com o pé no chão e que usam-se muitos sapatos, né? E a gente pode Sim, estender isso, Lourdinha, não só para os sapatos, mas a gente tem hoje muitos ambientes artificial, né? Então, que vai distanciando a criança da natureza, né? Se na bioenergética a gente compreende que nós somos natureza, a criança ela está em completa conexão com isso. Quanto menor, ela tem mais conexão com a natureza. A gente vê as crianças como admiram as plantas, um bebezinho olha para umas flores e fica encantado. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai perdendo esse lugar. Nós somos parte dessa natureza, né? Então, e esses ambientes artificiais vai distanciando ainda mais, né? O sapato que protege o contato com o chão, e esse chão que é terra, e a terra onde se pode, né, cavar, expressar também, trabalhar raiva cavando, né, e pode também enterrar muitas coisas. Então, e se tiver espaços, né, em contato com a natureza, isso ajuda tanto a criança a poder desenvolver essa relação de ser parte daquilo, de cuidado com a natureza, como também de poder encontrar mecanismos ali nessa relação de autorregulação, né? Porque a bioenergética a gente entende que o nosso corpo ele tem, né, internamente o potencial de autorregulação e que a gente vai perdendo isso no nosso processo de socialização, nas exigências que a família nos traz desde criança, na exigência da escola, na exigência do mundo. E todos nós, a gente quer pertencer. E para pertencer, a gente vai sentindo... Minha interpretação tá ótima, Roberta? A minha criança falou aqui, começou a brincar, acho que eu me senti bem na terra, cavando. E a gente, o corpo falando, né? E para pertencer, a gente vai contendo esse fluxo natural, né? Então, as crianças que podem ter esses espaços para poder encontrar-se com a natureza que são, pode encontrar mecanismos de autorregulação, né? Através desse contato, através do contato também com os animais, né? Que são expressões de muito afeto, né? E de outras coisas também, né, das descobertas que tem num jardim, desde as formigas até, né, os cachorros que podem conter na casa. Isso tudo ajuda a criança também a se desenvolver e a desenvolver a autorregulação. Né? Os animais têm muito isso. Né? Um cachorro, por exemplo, o meu aqui nesse São João, coitado, queria escondeu dentro do box do banheiro e ficou lá se tremendo todinho. E aí, quando passou os fogos, saiu pela casa e sacudiu assim e seguiu, né? E as crianças, elas fazem isso com o corpo naturalmente, se elas têm essa liberdade de expressão, né? Que na nossa cultura a gente vai contendo desde muito cedo, né? Então, esses espaços que as crianças podem, através da brincadeira, através dessas brincadeiras também, né, com objetos, com a natureza, poder encontrar isso, né, acho que é o caminho que cada um de nós, também adultos, deve percorrer. Né? A Hortência estava dizendo, né, dos adultos que não brincaram, poder desenvolver esse brincar através das crianças, mas também dos adultos que brincaram, poder se reencontrar com essas crianças que adoram brincar, porque muitas vezes a vida adulta fica muito cheia de responsabilidade, peso, preocupação, que vai se desconectando do lúdico, né? De quando se erra, poder se rir, de quando, né, pelaquela rigidez que a gente vai sendo criado, né, e da responsabilidade, e a responsabilidade é uma coisa importante da vida adulta, faz parte, a gente tem que ter, mas o Lowen fala que a gente está integrado quando a gente pode incluir no nosso adulto responsável a nossa jovem aventureira, a nossa criança criativa e o nosso bebê amoroso, né? E aí a gente está
inteiro nessa conexão. Sim. Isso é muito interessante, essa disponibilidade, né? Porque brincar é essa interação. Então, às vezes, ela ainda liga para outras pessoas. Ah, vocês não sabem brincar, não. Não é assim, porque às vezes não entra na fantasia, né? De que uma vassoura não é só uma vassoura. Uma vassoura pode ser outra coisa. Mas isso é uma vassoura. Não, não é. Faz de conta que é uma varinha de condão. Ah, vou brincar com minha tia. Aí desliga e liga para mim. Porque tem muito isso, de entrar no mundo da criança, de entrar na fantasia. E aí, Jana, tem algo que Lourdinha falou dos sapatos, que eu acho que é um dos, talvez, do lado positivo desse corona. A gente pode, se é que se pode falar isso, né? Então as pessoas estão ficando mais descalço em casa, né? Por esse medo da contaminação, estão deixando mais os sapatos na porta, estão entrando mais descalço. Então isso também é uma coisa importante que a gente reconhece e valoriza tanto dentro da análise bioenergética, que é a nossa área de atuação, né? Poder ficar em contato com a realidade, os pés no chão, poder sentir os pés, né? Poder andar descalço, seja no jardim, seja dentro de casa, seja na água, poder na lama, poder sentir os nossos pés. E aí, você estava falando aí, Jana, me veio assim, o bebê, ele brinca com o corpo, né? Se a gente for observar, o bebê, ele brinca com o corpo. Então, ele brinca com a mão, com os pés. Quem oferece o brinquedo é o adulto, né? Então, a gente, enquanto adulto, pode também oferecer recursos lúdicos, né? Para a criança poder também se expressar. Claro que ela também já vai aprendendo no contato com outras crianças, né? No desenvolvimento, na escola. Mas a gente também pode. E não precisa ser algo extremamente complexo. A gente pode adaptar a rotina também, né? A gente estava partilhando, né, dias antes de que quando eu estava com a Helena aqui, e eu estava fazendo minhas coisas da casa, e aí eu precisava cozinhar e a Helena queria muita atenção. Então, o que foi que eu fiz? Montei uma casa embaixo da mesa. Botei um lençol, e aí virou a casa dela e virou a minha casa. Então, viramos vizinhas. Então, começamos a interagir dali. Oi, vizinha, você me dá 1 quilo de açúcar? Ah, vizinha, tenho. Vizinha, você pode almoçar na minha casa? Então, o que a criança quer é essa interação. E que a gente pode adaptar a rotina, né? Se o adulto está cansado, poder escolher brincadeiras ou poder sugerir, não é poder ser verdadeiro. Eu estou muito cansado. Que tal a gente brincar de outra coisa? Vamos desenhar, né? Vamos brincar de brincadeiras mais que tem baixa energia, que não precisa mobilizar muito o corpo. Poder ser verdadeiro também com a criança. Hoje eu estou muito cansada, não dá para brincar disso. Que tal? Ah, vamos brincar. E a criança é muito disponível. Ela é muito aberta, ela é muito disponível para brincadeira, para criatividade, para o lúdico. Você estava lendo aí algum Eu comentário, estava Jana? lendo, tentei ler aqui, ó. Ana Patrícia colocou: encontrei essa live e certeza que foi um lindo encontro. Pelo brincar, as crianças fazem constatações sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. Para a gente grande, brincar liberta as amarras, né? Liberta as amarras. Realmente, a gente, Sim, nesse momento de tanta tensão que o nosso corpo tá, né? A gente vê quantas pessoas estão congeladas no medo, né, tão congeladas no medo, em frente à televisão, escutando notícia o tempo inteiro e, e sem conseguir fazer contato com o corpo, né? Então, poder conectar com as crianças é também poder reconectar consigo mesmo e olhar para a vida para além, né, do caos que está acontecendo fora, né? Poder olhar para a vida, porque o caos, né, a gente acaba olhando para a morte. E a criança, ela nos ajuda a nos conectar com a vida, porque ela traz a criação, a criatividade, ela está conectada com as descobertas, e descobertas muito simples, né, que podem também nos ajudar a olhar para outros horizontes. Muitas vezes, no nosso olhar adulto, a gente se enrijece e se perde, né, de coisas simples que podem nos apresentar outros horizontes. Eu, aqui nesse momento, né, com as minhas 3 crianças em casa, eles têm sido meus grandes professores, né, na leveza deles, de olharem
nas descobertas, inclusive nos aprendizados com a tecnologia. Tem hora que eles falam, mas mãe, você faz tudo errado. Eu falo, então vem cá, me ensina como é que faz. E aí eles vão me ensinando, eu vou aprendendo também com eles. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente acha que a gente ensina para as crianças. E sim, a gente tem uma experiência de vida em um lugar diferente que eles ainda não passaram. Mas se a gente pode olhar e abrir o nosso coração também para esse lugar de que as crianças, elas têm muito a nos despertar sobre nós mesmos e sobre o mundo, porque elas estão num olhar muito sensível, né? Muito aberto ainda, com o coração muito disponível para o novo, né? E chegam no mundo e numa geração diferente da que a gente pertenceu, né? Por exemplo, esse recurso da tecnologia que chegou para muita gente pós esse período de quarentena, as crianças nasceram nisso, né? Eu ainda sou da época que ainda digo, olha, minha ficha ainda não caiu. Mas esse negócio de ficha não caiu na cabeça é porque ainda estava na época do orelhão. Então, aí depois que eu caiu a ficha, eu falei assim, meu Deus, eu disse aqui em casa, caiu a ficha. Aí uma criança responde, mas que ficha, mãe? Eu falei assim, que quando eu era criança tinha um orelhão que botava uma ficha. O orelhão que botava uma ficha. E ele já não tem nem ficha, nem orelhão, que depois veio o cartãozinho, né? Eu me lembro bem pequena das fichazinhas que colocava no orelhão para fazer a ligação. Eu me lembro disso, eu ainda peguei, né? A época da ficha, olha aí. Então, eu acho que é importante, as Jana, crianças vêm nesse outro mundo com outras que chegam num outro mundo e têm um outro olhar sobre a realidade, né? Sim, eu acho que é importante o equilíbrio. A tecnologia, ela tem uma potência, né? Mas ela também enrijece. Então, poder também encontrar o equilíbrio, não só ficar na tecnologia, porque desconecta do corpo, mas também poder. Isso. É muito bom ter um brinquedo que fala, que canta. Mas também não é só isso. É muito bom também poder brincar de amarelinha, poder cavar na terra, né? Poder inventar brinquedos, bonecas, né? Poder. Eu me lembro muito quando era criança, eu brincava com osso de boi e eu dizia que eram os animais da fazenda. Então também o lugar também da criatividade é um lugar de muita potência. Sim. Porque aí também facilita a gente também poder lidar com se refazer, com se reinventar. Porque cada vez está mais difícil que os adolescentes possam se reinventar, se refazer. Porque muitas vezes ficaram aprisionados, né? Só num olhar, enquadrado, só numa única coisa, assim. E aí não tem esse lugar do reinventar. Ou muitas vezes foram crianças que fizeram tanta coisa que não sobrou tempo para brincar. Justamente. E nesse período que a gente está nessa... Agora as crianças têm mais tempo, né? Inclusive para brincar. Mas o ritmo do mundo, a exigência que tem das crianças de tantas atividades vai desconectando desse lugar do espaço de não fazer nada. Né? E é do nada que surge tudo. Né? E aí eu vou fazer um convite aqui, né? Você falou assim, dessa brincadeira com os animais, que cada um de nós que estamos aqui, que a gente possa se conectar. Qual era a brincadeira mais divertida que a gente tinha na nossa infância? E eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e as pessoas me trazem muitas das brincadeiras não tão ligadas a brinquedo, né? Tão ligadas a encontros, né? Brincadeiras que tinham com algum colega de corpo, né? Ou de correr, ou brincadeiras com a natureza, ou encontros afetivos, né? Nessa interação afetiva. Né? Isso é o potencial. E hoje em dia a gente vê que muito da compensação, da indisponibilidade afetiva de estar com as crianças, que entram os objetos e os brinquedos e aí o consumo, né? Também criando uma indústria disso. Se os pais não estão disponíveis afetivamente para estar, compensa dando um objeto, comprando um brinquedo, né? Na tentativa de ofertar o que podem, porque o tempo não está podendo ser dado, né? Pela própria realidade em si.
É, mas o que tem o maior valor, né, não está no material, né, está desse lugar de onde a criança pode se encontrar no simples, né? Sim. E para quem trabalha com clínica, né, o simples é muito potente. Então, poder investir em brinquedos simples, pega vareta, bolinha de sabão, né? Brinquedos simples, bonecas mais simples, para dar espaço para justamente esse criar, para o lúdico, para a fantasia, que é algo que é importante no desenvolvimento infantil, poder fazer contato com a fantasia, com o faz de conta, que é uma via potente de expressão e de autorregulação também. Que à medida que a criança consegue expressar a raiva dela, né? E eu vejo muito a Helena, quando ela consegue expressar a raiva dela ali, os ciúmes, ela consegue estar mais amorosa com a irmã, né? Isso. Mais inteira também com ela, mais amorosa com a mãe, porque é muito difícil também para a criança poder entender sentimentos que são muito intensos, como raiva, como medo, como tristeza. Às vezes vem uma intensidade que ela não consegue dar conta. E que, né, o adulto ele tem essa função de ajudar a criança a se regular, né? Oferecendo o brinquedo, a brincadeira, proporcionando esse brincar, dando espaço para isso. E a clínica também tem muito essa potência, né? Dar espaço para a expressão. Então, toda a minha intervenção com a criança, ela é lúdica, né? Porque essa é a linguagem da criança, né? A brincadeira ela tem uma pulsação, ela tem um ritmo, ela tem uma linguagem própria. Então, toda a minha intervenção é através do lúdico, né? E, infelizmente, Jana, dentro da análise bioenergética, ainda o olhar para a criança ainda é muito limitado, né? Eu percebo isso assim, ainda é muito escasso, ainda está caminhando bem devagarzinho. A gente tem Brasil da Rocha, que tem todo um trabalho, né? E uma construção, um olhar para o brincar, para as brincadeiras e a relação de cada brinquedo com caráter, né? A gente tem Perisson também, Perisson Dantas, que também tem todo um olhar afetivo e amoroso para a brincadeira, ele defende muito a brincadeira como um recurso potente. Então, são pessoas que eu vou me inspirando também no meu trabalho, no meu contato aqui, no meu investimento profissional, assim, né? Ainda sinto que as crianças são ainda pouco vistas dentro da psicologia. A gente olha muito para o adulto e para a criança Tem ferida, mas esquece Hortência de olhar para a criança. Lima. Sim, sim. A gente pode abrir para perguntinha, se alguém quiser perguntar, né? Sim, O que é faltam que você uns 5 minutinhos acha? para a gente finalizar. Na verdade, uns 7 minutinhos a gente pode abrir para perguntas e para essa interação. E você diz dessas pessoas de referência, mas tem, né, assim, a gente vê próximo de nós pessoas muito potentes, né? Eu vejo você, Mônica, que fazia o grupinho contigo, né? Acho que essas novas gerações que estão chegando na bioenergética ainda tem muito o que contribuir para esse lugar, né, Hortência? Então, acho que é, de fato, algo muito importante esse trabalho que você vem fazendo, que você fazia junto com Mônica no grupinho de crianças. Me Rita toca também muito, trabalha com assim. crianças, né, lá no Integrar. Sim. Eu acho que me toca muito olhar para a criança, porque eu fico muito conectada com isso. Se eu consigo proporcionar, né, nessa interação, nesse brincar, nesse vínculo com a criança, um lugar de contato com o corpo, autorregulação, né, autoexpressão, eu sinto que eu estou contribuindo para um adulto mais flexível, mais amoroso, mais sensível, mais em contato, né? Com o corpo, com as emoções, menos rígido. Então, acho que isso me toca muito, assim, né? Muito como trabalho também de prevenção. Sim, e construir, né, crianças mais integradas consigo
é uma grande potência de transformação do mundo, né? Então, se a gente quer mudar o mundo, vamos começar pelas crianças, né? Se nós, com a infância que tivemos, a gente tem o potencial que tem, as crianças que podem, né, se desenvolver de um outro lugar e ter essa oportunidade de cuidar dessas emoções nesse período, eu confio que vão ser assim os grandes portais de transformação dessa realidade que a gente está vivenciando, né? Então, esse trabalho com a infância tem um lugar, né, muito precioso. Sim, criança também sente, criança também faz contato com o que está acontecendo ao redor, criança também se preocupa, criança também percebe, né, o que está no contexto, ela também ressoa. E criança Então também também pode. adota sentimentos, né, da família, dos adultos, e expressam sem Sim, nem saber, né, porque elas estão num amor sim, muito grande. Então a criança, muitas vezes, que vê uma mãe ou um pai em sofrimento, muitas vezes inconscientemente diz: mamãe, papai, por amor a vocês, eu fico aqui e vou cuidar, né? E sai desse lugar delas de olharem para a vida, para o criativo e entra num ciclo de sofrimento, né? Então a gente também sim. liberar a criança para brincar, né? E poder dizer para as crianças, até quando está difícil para nós adultos, olha, mamãe não está legal, mas não tem nada a ver com você, né? Vá Isso, brincar, né? Também dar o lugar dela, sim. porque nem sempre é possível o adulto estar disponível, mas também poder liberar a criança para ser criança, né? Porque o E adulto pode poder se estar cheio de questões, preocupações, é, e muitas vezes por carência traz a criança para perto, né? E acho que desse lugar de adulto a gente também se autorresponsabilizar pelos nossos sentimentos e liberar as crianças para a vida delas, né? Que sejam para brincar sozinhas no quintal, elas vão descobrir um mundo ali, ou que seja para brincar sim. sozinhas num espaço também, né, elas também têm esse potencial de criação, né, de criar inclusive amigos imaginários para brincarem junto. Sim, sim. Então estamos chegando ao fim, né, Hortência? Você quer acrescentar Sim. alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem Eu vou falar, perguntas. vai vendo, tá? Hã? Eu quero agradecer o convite. Eu acho que esse tema, para mim, é um tema muito precioso. Poder olhar para as crianças que muitas vezes não são vistas, né? No social, nas famílias, né? Acabam sendo invisíveis. Então, eu tenho um olhar muito carinhoso para as crianças. E se eu pudesse dizer algo aqui para todo mundo que está assistindo, é poder brincar, deixar a criança brincar e poder também se permitir brincar com as crianças, poder também deixar a sua criança aparecer, a criança interna, né? Quando você fala assim, Jana, faz contato aí com as brincadeiras, então o convite é cada um poder fazer contato com as brincadeiras, com as memórias de brincadeiras afetivas e poder, de repente, partilhar isso com os filhos, com os sobrinhos, com as crianças. As crianças adoram ouvir histórias do nosso passado, da criança que a gente foi e também das brincadeiras que a gente brincou. Isso, então se não dá para, se não tem criança, eu não tenho criança em casa, então eu uso a tecnologia ao meu favor. Então hoje eu brinquei muito de dançar, enquanto eu fazia o almoço, eu estava brincando de dançar, né? Vamos dançar, titia, vamos! E aí ela estava lá dançando, eu estava dançando aqui, dentro também do que é possível também na minha rotina, no meu corpo. Eu acho que isso também é importante, poder respeitar os limites de cada um, né? Eu também quero te agradecer, Hortência, por a gente estar aqui brincando juntas. Agradecer a cada pessoa que esteve aqui conosco nessa noite, que se disponibilizou a estar aqui, né, trocando. A live está finalizando e eu termino aqui com meu coração bem quentinho e doida para brincar. E brincarmos juntas nos aniversários das crianças, né, Jana?